Então, pessoal, voltamos à parte 2 do vídeo de nematelmintos, tá? Então, vamos continuar. Já beberam água, foram no banheiro, deram uma respirada? Vamos voltar, então. A segunda doença que nós vamos ver é a ancilostomíase ou ancilostomose, tá? Que é a doença causada pelo Ancylostoma mansoni, tá? Geralmente essa doença se dá em áreas rurais, onde as pessoas ficam com o pé muito exposto na terra, tá? Porque esse verme, ele fica localizado no corpo humano no intestino delgado. E como é que a gente contrai esse verme? Pela pele, tá? Ele consegue perfurar a pele do seu pé, cair na sua corrente sanguínea e dali ele parte para o seu intestino delgado, tá? Ele se alimenta em grande quantidade de sangue, tá? E essa doença, por isso, ela também se chama de amarelão, porque ele consegue se reproduzir. O ciclo de vida dele é bem parecido com a da lombriga, tá? Então, sempre que você pensar no ancilostoma, pensa no ciclo de vida da lombriga. Ele suga muito o sangue da pessoa, tá? Os nutrientes, não é pelo sangue, é pelos nutrientes que contém no sangue. E a pessoa vai ficando amarela e dá uma anemia profunda. Essa doença pode levar à morte, tá? Ela é muito mais grave do que a ascaridíase, que a ascaridíase é mais uma bela uma prisão de ventre que você vai ter. Mas a ancilostomose, ela pode chegar a matar a pessoa por anemia profunda, tá? Então, quem é o agente causador é o Ancylostoma mansoni e a forma de contração é pela pele do pé, tá? Pela pele. Se tiver alguma ferida aberta também, ele vai entrar. A terceira doença que a gente vai ver é o Oxiuro. Oxiuro vocês vão gostar. Oxiuro é geralmente doença de verme em crianças, tá? E como é que ela sobrevive? A criança, ela se autofecunda, né? Nós adultos, nós temos mais um pudor em alguma coisa ou outra que vocês vão entender. A criança, não. Como é que se dá a fecundação? A fecundação mole? Como é que se dá a infecção? O verme adulto dessa doença aqui, uma criança ela pode estar brincando em algum parquinho que tinha uma criança infectada por Oxiuro que colocou a mão em alguma coisa, a mão suja, e essa outra criança pegou ali, botou a mão na boca, botou o brinquedo na boca e se contaminou, tá? A partir do momento que ela se contamina, ela fica se autocontaminando. Como? É nojento, vocês vão gostar. A fêmea desse verme vai colocar os ovos lá próximo à sua região anal, tá? Um adulto, quando tá com uma coceira no ânus, ele mete a mão e coça? Não. Não, né? Não. Você vai ao banheiro, né, e faz a higiene do local e passa a coceira. A criança, instintiva, uma criança de 2, 3, 4 anos, ela tem essa vergonha? Deu uma coceira lá no bumbumzinho dela, lá no meio do bumbum, lá no ânus. Ela vai coçar. Ela vai meter a mão dentro da calça e vai coçar. Ela não tá nem aí se tem alguém vendo. Ela não vai, eu vou pro canto, eu não vou coçar porque tem gente olhando. Não, ela não tá pensando nisso. A criança de 2, 3 anos, ela não pensa assim. Coçou, ela vai coçar. Então ela coça e os dedinhos dela, principalmente embaixo da unha, ficam cheios desses ovinhos. E depois o que ela faz? Coloca a mão na boca, né? A gente coloca a mão na boca, eu boto a mão na boca de vez em quando pra roer uma unha, pra arrumar uma unha que esteja torta, né? Ou então ela coloca a mão num brinquedo e leva o brinquedo na boca, dá no mesmo. Então ela fica se autocontaminando o tempo todo. Então, quais são as duas formas de você contrair esse verme? Com a autocontaminação, né? Geralmente em criança, porque adulto tem esse pudor. Se tá com uma coceira lá, você não vai meter a mão e vai coçar. Geralmente você vai tomar um banho, vai procurar um papel higiênico, alguma coisa assim, né? Criança não, então ela fica se autocontaminando o tempo todo. Solução.
Saneamento básico, limpeza do local, limpeza dos brinquedos e, né, e esperar a criança crescer e ensinar ela que não tem que coçar o ânus, né, e colocar a mão na boca. E ensinar ela a sempre estar lavando a mão, higienizar os brinquedos, higienizar o local, tá? Essa é a solução para o problema. Filariose. Filariose é uma doença causada por um verme chamado, o nome é meio complicadinho, Eucheria bancroft, tá? Bancroft. Esse verme, ele não consegue, como é que se fala? Contaminar uma pessoa diretamente. Ele precisa de um intermediário, ele precisa de um vetor. Quem é esse vetor? Um mosquito, Culex. Culex é aquele mosquito que a gente tem em casa, normal, um mosquito marrom, tá? Então, o que acontece? Essa doença é mais conhecida como elefantíase, tá? No livro de vocês conseguem ver uma imagem de uma pessoa com elefantíase. Aí você vai entender por que dão esse nome de elefantíase, tá? Porque incha tanto a perna da pessoa que fica igual uma perna de elefante, tá? Comparada aos outros membros do corpo. Esse verme, como é que acontece? Tem uma pessoa infectada, o mosquito vai e pica essa pessoa. A partir desse momento que ele picou a pessoa, ele fica contaminado com o verme. E quando ele vai picar uma próxima pessoa, ele, pelo aparelho sugador dele de sangue, ele também coloca o verme ali na corrente sanguínea, tá? E esse verme ele vai direto os vasos linfáticos. Vasos linfáticos são vasos do nosso corpo que distribui os nossos linfócitos. Ele é a parte aquosa, distribui água pelas células do nosso corpo, tá? E também leucócitos, que são células de defesa. Mas enfim, ele causa entupimento desses vasos. Geralmente nas pernas, porque o mosquito, ele não voa muito mais do que 1 metro de altura, então no outro você vê voando mais alto, mas geralmente é na parte da perna, e ele acaba picando ali, e o verme ele vai procurar o vaso linfático mais próximo, né? Então ele fica ali na perna, causando entupimento, e a perna começa a ficar entupida de líquido, tá? E é uma coisa difícil. Quando você vê uma pessoa com elefantíase na rua, hoje em dia é mais difícil. Quando eu era pequena eu via mais. Hoje em dia é mais raro a gente ver na rua. A pessoa com uma perna gigantesca, super inchada, cheia de líquido, tá? Por conta da filariose. Aí ela tem que ficar tomando uma série de medicamentos para tentar matar aquela filária. Então, qual é o ciclo? Mosquito pica a pessoa contaminada, mosquito se contamina, o mosquito pica outra pessoa que não está contaminada, que agora está contaminada, tá? E o verme se aloja no sistema linfático, tá? Causando um entupimento e fica super inchado. Olha lá no livro de vocês a imagem. Qualquer coisa pode procurar na internet também. Bota elefantíase, você vai ver as pessoas como elas ficam e vai ver que geralmente é na perna, tá? A solução para elefantíase é acabar com o vetor. Qual é o vetor? Mosquito. Acaba com foco de mosquito, ok? Bicho geográfico, que é o Ancylostoma brasiliensis. O bicho geográfico, ele também contamina as pessoas pela pele ou feridas abertas, tá? Só que ele não chega na corrente sanguínea, ele fica preso na pele. Ele sempre fica pela pele. Então, o que acontece? Ele vai começar a caminhar pela sua pele. Nisso que ele vai caminhando pela sua pele, você consegue ver o caminho que ele está fazendo. E parece que forma um mapa. Por isso que o nome dele é um bicho geográfico. Você consegue ver o caminho, parece a borda de um mapa. E geralmente esse verme ele está nas fezes, né? Os animais, gato e cachorro, contraem esse verme bebendo água contaminada ou comida contaminada, e eles defecam no chão. Aquele cocô pode secar, né? Ou então pode chover e dissolver, e a pessoa pisa com o pé descalço. Se pisou com o pé descalço, ele penetra no seu pé. Minha irmã já teve esse bicho geográfico. Minha mãe fala que foi horrível,
pra acabar. Meu pai queria ficar enfiando um negócio no pé dela pra tirar, aí foram no médico, o médico passou remédio e depois de um tempo passou. O problema é que ele causa muita coceira, porque ele vai se movimentando dentro da pele do seu pé, tá? E o tratamento para ele é você tomar remédio específico para o bicho geográfico. É difícil você confundir, porque ele realmente deixa esse caminho. Você consegue ver o caminho que ele está fazendo, você consegue ver onde ele está, você só não consegue tirar, né? A não ser que seja um carniceiro igual meu pai, que ficou tentando enfiar uma agulha no pé da minha irmã para tirar o bicho lá, né? Mas o remédio deu conta. Então, as questões do livro que envolvem os nematomintos vai da página 263 a 265, tá? Eu vou fazer 5 primeiras questões aqui com vocês e o resto vocês façam sozinhos. Então, vamos lá. A número 1 pergunta sobre a novidade evolutiva dos nematomintos. Qual foi a novidade evolutiva que eu falei? Lembra dos plateumintos? Muito bem. Sistema digestório completo com entrada pela boca e saída pelo ânus, tá? Então, foi a partir daí que o sistema digestivo completo começou a passar de animal para animal, por várias espécies. A número 2 pergunta de 2 formas de contaminação por Oxúrio. Quais são as 2 formas de contaminação? Oxúrio é aquela doença da criança. Geralmente pega em criança. E aí? Muito bem. Primeira forma, a autocontaminação. Coça o ânus, bota a mão na boca. Outra forma de contaminação, a criança que está contaminada coçou o ânus, colocou a mão nos brinquedos ou em roupas e uma outra criança compartilhou aquilo ali e levou até a boca, né? Teve contato com aquele objeto contaminado e se contaminou também. Então essas são as 2 formas. Número 3. Ele pergunta o vetor e o causador da filariose. E aí? Vetor. Mosquito Culex. E o causador é o verme, né? Que é o Eucheria branchophyte. Então, Bancrophyte, tá? Então, tem essa diferença entre vetor e o causador, tá? Não é o mosquito que causa, ele só leva o verme até você. Número 4. Número 4, qual é a resposta? Aquela doença que você pega pela pele andando descalço, que geralmente em área rural, que a gente anda calçado. Você anda calçado na rua, né? Espero que sim. Ancilostomíase, muito bem, tá? E a número 5, para que serve a cutícula nesses vermes? Sim, para proteção. Assim como a pele serve pra gente como proteção, a cutícula serve para esses animais para proteção. Proteção contra o suco gástrico ou proteção contra o rompimento. Ela fica um pouquinho mais rígida, tá? Para sobreviver por aí, né? Porque lembrando que não existem só os parasitas, existem as terrestres e aquáticas também, tá? Sugiro que vocês deem um reforço no livro, tá? Dá uma lida no livro para fazer as questões. Deixa aqui nos comentários o seu nome para eu saber que você assistiu esse vídeo, ok? E se você tiver qualquer dúvida ou comentário ou contar uma história sobre esse assunto, sobre o assunto dos vermes, os nematomintos, você pode escrever aqui embaixo que eu vou estar me comunicando com vocês, ok? Então, um beijo, até o próximo conteúdo, e estudem e a gente se vê lá no Mural do Classroom, ok? Beijinho, tchau, tchau!